Quantas coisas poderiam ser evitadas nas nossas vidas se a gente apenas se interessasse em perguntar antes de fazer ou agir? Essa é a pergunta que eu quero te fazer refletir neste dia com essa dopamina. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Que bom ter você aqui junto comigo. E você que já chegou, posso pedir um favor para você curtir, compartilhar e comentar aqui, deixar o seu olá, o seu bom dia, para que eu possa ver que você está interagindo, está junto comigo neste propósito de aprendizado da palavra do Senhor, recebendo uma dose de ânimo, de instrução para o teu dia, porque esse é o propósito da dopamina. Apenas 30 minutinhos para mudar o seu dia, te direcionar, trazer aquele ânimo, aquele vigor, aquela força que vem direto da palavra do Senhor. Estou muito feliz com as interações que nós estamos tendo aqui. Tem sido transformador ver a maneira como Deus tem falado aos nossos corações. E hoje não será diferente. Como eu falei no início dessa dopamina, eu quero te levar a refletir e pensar o quanto você tem se interessado com a sua vida. O quanto você tem, de fato, feito perguntas inteligentes sobre a sua verdadeira situação. Seja ela no físico, no emocional e no espiritual. Nós precisamos nos interessar sim, conquistadoras, como nós estamos vivendo a nossa vida. Até mesmo se questionar e se perguntar, será que eu estou vivendo de maneira correta? Será que eu estou me interessando de maneira correta com as coisas que estão acontecendo à minha volta? Será que eu estou prestando atenção às coisas ao meu redor? Como eu estou vivendo a minha vida? Essas perguntas vão fazer você entender se existem coisas que precisam ser moldadas e trabalhadas na sua vida e também quais são as coisas que você tem acertado. Porque quando a gente pergunta antes de agir, a gente evita tantos problemas, a gente evita perda de tempo em fazer coisas desnecessárias, a gente economiza as nossas emoções com desgastes, com coisas que não é pra gente se desgastar e assim a gente começa a agir de maneira sábia. Uma pergunta pode mudar tudo na sua vida. Um interesse pode despertar um propósito na sua vida. E eu quero trazer para você um exemplo de um homem que se interessou em saber como o seu povo estava e através disso a vida dele mudou e não só a vida dele, como também a transformação que ele trouxe para todo o seu povo. Além dele identificar o propósito de vida que ele tinha, ele mudou a vida de muitas pessoas. Tudo porque ele se interessou em perguntar e ter clareza e saber interesse como o seu povo estava. Por isso, eu quero que você entenda que é muito importante que ao invés de você ficar no achismo ou nas conclusões precipitadas, você comece a se interessar em perguntar, em buscar a verdadeira resposta e o verdadeiro sentido das coisas que estão acontecendo na sua vida. Bom, mas para você entender melhor, vamos ler juntos o que está escrito lá em Neemias, no capítulo 1, no verso 1 até o 4, que diz assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Queliseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio ajudar com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e sobreviveram do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por muito sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para te despertar neste dia sobre a importância de você achar menos e perguntar mais. Neemias, aqui neste contexto, ele estava longe de toda a sua família e de todo o seu povo. Como nós podemos ver logo no início, ele servia a um rei, o rei Artaxerxes, onde ele não morava mais em Jerusalém, ele morava em Suzã. E ele teve a oportunidade de se encontrar com o seu irmão, e nesse encontro, ele quis de imediato saber como estava o seu povo, como estavam os sobreviventes do povo de Israel, do exílio que eles tinham passado.
E provavelmente Neemias perguntou porque ele provavelmente ficava pensando e imaginando como será que o povo estava. Sabe quando você fica no achismo? Ah, talvez o pessoal está bem, né? Talvez eles já estejam reconstruindo, talvez agora que eles já voltaram para a cidade esteja tudo certo. Então Neemias, ele não tinha certeza de nada, ele só tinha o achismo de que talvez estivessem bem. E é por isso que ao invés dele ficar no achismo, ele teve um interesse de saber como o seu povo estava. E quando ele perguntou, ele teve a resposta que não foi nada agradável, não foi nada interessante, pelo contrário. Isso entristeceu muito Neemias, a ponto dele ficar dias lamentando, chorando, jejuando e orando a Deus. Isso entristeceu profundamente Neemias, mas o ponto-chave dessa palavra é que foi através desta notícia, através de uma pergunta que Neemias entende o propósito de vida que ele tinha. Foi através desse momento que Neemias percebeu que ele precisava fazer algo pelo seu povo, que ele não poderia se conformar ou se contentar com a real situação que ele tinha acabado de ouvir. Será que existem coisas na nossa vida que a gente não tem buscado saber ou real interesse em descobrir como nós realmente estamos, porque temos medo de descobrir qual é a resposta? Quantas coisas na sua vida talvez você não está tentando descobrir, ou você não está tendo interesse de olhar, de identificar, porque você tem medo do que pode descobrir ou pode ficar sabendo? Mas o Senhor hoje, Ele está te convocando, Ele está te incentivando a buscar, a se aprofundar mais naquilo que está na sua vida. Como está a sua vida espiritual? Você já se perguntou? Será que a sua vida espiritual vai estar no nível certo? Ou será que ela está aquela vida rasa, aquela vida feijãozinho ali com arroz básica, que não tem nada de novo, não tem profundidade, não tem uma solidez, não tem algo sério, não tem algo que transforma? Como está a sua vida espiritual, conquistadora? Talvez perguntar isso seja algo difícil, porque no fundo às vezes a resposta seja nada agradável. Assim como Neemias ouviu uma notícia que não foi nada boa. Mas isso gerou uma transformação na vida dele e também na vida das pessoas ao seu entorno. Porque Neemias, ele ficou sabendo disso, enquanto ele ficou sabendo, ele buscou no Senhor uma forma de mudar essa situação. E consequentemente, se você ler a história de Neemias, você vai ver que ele se tornou um homem muito importante para o povo de Israel. Ele não só foi um homem que ajudou a reconstruir os muros, trazendo novamente a dignidade para o seu povo, como também se tornou um grande governador para todo o povo, orientando e ajudando o povo nas instruções, sendo um líder de fato que aquele povo precisava. E muitas pessoas hoje não estão vivendo os seus propósitos de vida, porque elas não estão se perguntando como elas realmente estão. Muitas pessoas não estão vendo sua vida mudar porque elas não estão tendo interesse em saber como realmente elas estão. Estão apenas levando a vida como dá, estão apenas empurrando a vida, deixando as coisas acontecerem. Sabe aquela velha história, deixa a vida me levar? Ou aquela frase, time que tá ganhando não se mexe, deixa quieto nisso, porque se você mexer é perigoso, esse formigueiro aí tá quieto, deixa ele lá. Tem muita gente que não quer mexer em lugares profundos porque sabe que vai doer. Mas o Senhor está te dizendo hoje que é hora sim de você começar a mexer em lugares profundos. Não tem como você querer viver algo novo se suas raízes não estão transformadas. Eu tenho trabalhado constantemente com mulheres dentro da mentoria Seja uma Conquistadora. E essa mentoria foi algo dado por Deus para mim, através de um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu estava me conformando com a vida que eu estava levando. Estar no fundo do poço e aceitar aquela realidade me fez muitas vezes não ir a fundo no que realmente eu precisava. Que eu precisava de uma mudança no físico, eu precisava de uma mudança no espiritual e no emocional. Mas quando eu comecei a fazer perguntas em como realmente eu estava, quando eu comecei a me indagar se o que eu estava vivendo era realmente o que eu queria viver, ou se eu estava apenas me conformando com aquela vida medíocre e que não era isso que eu queria, quando eu comecei a me perguntar e não ficar no achismo de, deixa assim mesmo, talvez seja isso a minha vida. Às vezes a gente não está vendo a nossa vida mudar porque a gente vive nesse achismo das coisas. Porque é isso que está acontecendo, então deve ser isso que Deus tem para mim. Não, conquistadora. O Senhor, Ele quer que a gente se mova. O Senhor quer que a gente se interesse para ver como realmente nós estamos.
E foi no meio desse turbilhão de emoções que eu estava vivendo, no fundo do poço, no meio de uma depressão, que eu tive o interesse de descobrir como realmente eu estava. Eu estava me afundando e eu não tinha interesse em descobrir como eu estava, porque eu ficava com medo da resposta, porque eu tinha medo de um diagnóstico, eu tinha medo de uma notícia que eu não queria ouvir. Mas foi necessário ouvir notícias ruins, foi necessário ver um diagnóstico ruim, foi necessário eu me ver no fundo do poço, para eu realmente entender que eu precisava mudar. Às vezes a gente precisa se movimentar. Talvez você não esteja procurando um médico para fazer um check-up geral, porque você já sabe que talvez as notícias não sejam tão boas. Mas é nesse momento que você precisa começar a se cuidar, ir atrás de um médico, começar a cuidar mais da sua saúde. Porque é aí que você começa a mostrar para Deus que você tem interesse de não ser mais a mesma pessoa e ser diferente. Nesse meio de turbilhão todo que eu estava vivendo, eu simplesmente me abandonei. Eu não ia mais ao médico, eu não me cuidava, eu me abandonei. Mas um dia eu me despertei e eu falei, não, eu preciso mudar isso. Voltei a ir ao médico, nisso eu fiz uma cirurgia que eu precisava fazer. E com isso eu parei de sentir dores terríveis de cólica que eu sentia constantemente por conta da endometriose. Mas enquanto eu ficava não me interessando como eu realmente estava no meu físico, no meu emocional, no meu espiritual, as coisas não mudaram na minha vida. Então nós precisamos sim encarar de frente as coisas que nós estamos vivendo e ter interesse em perguntar, ter interesse em buscar respostas. Nós não podemos ficar no achismo de achar que a sua vida é isso mesmo e ponto final, de achar que as coisas são desta forma. Quantas pessoas estão de cara virada com as outras porque acha que fulana não gosta dela, quando na verdade deveria se aproximar, criar vínculo, perguntar, criar conexão para ver se realmente o que você acha é uma verdade. Quantas coisas você está interpretando fora de tempo, fora de contexto, sem antes você perguntar ou ter direcionamento? Quantas pessoas vão ler a Bíblia, não entendem o que elas estão lendo e elas começam a ir no achismo das coisas, ao invés de buscar orientação com pessoas que entendem a palavra para te ajudar a compreender o que está escrito? Mas a gente fica com vergonha de perguntar, a gente fica com medo de mostrar que a gente é burro, né? Porque muita gente fala, não vou perguntar porque as pessoas vão achar que eu não sei. Deixa as pessoas acharem que você não sabe, pergunte. Conheça as coisas pela pergunta. Não precisa errar para aprender. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, para que você tenha conselho, muitas vezes você tem que pedir. Peça conselhos, peça orientação, tire dúvidas, não interprete as coisas como você acha que é. Você está vivendo um problema no seu casamento? Pergunte para pessoas que já passaram por situações como a sua. Abra isso para outras pessoas. Não fique no achismo querendo resolver você mesma. Isso só vai te levar para o fundo do poço. Você está passando por algum problema e não sabe como lidar? Pergunte para pessoas que saibam. Não se isole. Como eu falei, a mentoria que eu desenvolvi foi justamente no momento em que eu mais precisava, porque eu vi que da mesma forma que eu estava, muitas mulheres poderiam estar. E é por isso que eu desenvolvi a mentoria Seja uma Conquistadora, que hoje tem ajudado muitas mulheres. Porque ali na mentoria a gente trabalha sim a profundidade das perguntas, perguntas profundas que fazem você pensar, muitas vezes vão fazer você chorar. Muitas vezes vão fazer você sair da zona de conforto, porque uma pergunta bem feita muda a sua vida. Quando você começar a se perguntar como eu estou no meu emocional, como eu estou no meu espiritual, como eu estou no meu físico, você vai começar a ter respostas que muitas vezes não vão ser agradáveis, mas essas respostas desagradáveis que vão gerar incômodo, elas vão te levar a um movimento de transformação. Porque se você não tiver clareza do diagnóstico, você não consegue tratar. Para que um médico possa cuidar de você, ele precisa ter clareza do diagnóstico. Para que Deus possa cuidar de você, você precisa dar liberdade e ter consciência do que você precisa de transformação. Deus, ele não vai fazer nada na sua vida sem que você dê a liberdade, porque Deus, ele é educado. Deus, ele é educado. Ele não vai te forçar a ter uma vida mudada, uma vida transformada. Ele não vai te forçar a viver o plano e o propósito dele se você não tiver interesse. Deus, ele não impulsionou Neemias forçado,
a resolver esse problema do povo. Foi o próprio Neemias que, com a pergunta que ele fez, ele começou a ver que ele tinha que fazer alguma coisa. Existem coisas que Deus vai permitir que aconteça na sua vida para que você se interesse em saber como realmente as coisas estão, para que você se desperte no seu propósito. Existem coisas desconfortáveis, coisas humilhantes que talvez você vai precisar passar para que você abra os teus olhos e perceba que você precisa de mudança. Mas para isso você precisa ter interesse. Interesse em querer saber como você está, interesse em como mudar, interesse em querer ter a orientação correta para que você se posicione. Não adianta você querer viver uma mudança se você não busca a informação, se você não pergunta, se você fica no achismo, se você fica nas suas próprias conclusões. Quando você pergunta, você evita problemas desnecessários. É tão simples perguntar. É tão simples perguntar. Mas muitas vezes a pergunta ela vai fazer com que você passe por cima do seu orgulho, do seu ego. Esses dias eu estava fazendo a mentoria com uma conquistadora e ela falou um caso bem interessante que ela viveu na empresa, onde a chefe dela chegou e pediu para ela entregar uns documentos para um rapaz de um outro departamento. E ela simplesmente disse, não, tudo bem, eu levo sim. Só que quando ela falou o nome do rapaz, ela não fazia ideia quem era ele. E ela ficou com vergonha de perguntar para a chefe quem era, porque ela já estava na empresa há algum tempo. Então ela pensou assim, se eu perguntar quem é o rapaz, talvez ela fale, nossa, como que você não conhece ele, ainda mais um rapaz das notas fiscais, que você sempre tem interação. Só que ela não conhecia ele. Só que ela ficou com vergonha de perguntar. Por quê? Porque na hora ela já imaginou, se eu perguntar, a minha chefe vai achar que eu não conheço ninguém, que talvez eu não tenha um bom network, e aí com isso poderia gerar um desconforto. Mas pior foi o desconforto dela ter que ir procurar pela empresa e perguntar para um, perguntar para outro, e até quem sabe perguntar para a própria pessoa quando descobre que aquela pessoa é justamente a que ela estava procurando. Às vezes a gente precisa fazer tanto, uma reviravolta, um movimento tão desnecessário, quando é muito mais simples você perguntar rapidamente ali e resolver o problema. Será que muitas vezes você está com vergonha de perguntar, vergonha de abrir o que você está passando para alguém, porque você tem medo do que vão pensar de você? Neemias, ele teve interesse em saber como estava o seu povo. E foi através disso que ele se tornou um grande homem de Deus, transformando não só a sua própria vida, mas a vida de toda uma nação. Você já parou para pensar que uma pergunta que você faz pode não só mudar a sua vida, mas mudar a vida de todas as pessoas à sua volta? Se você tiver essa clareza, você vai ver que muitas coisas na sua vida poderiam ser evitadas e poderão ser evitadas, melhoradas, trabalhadas, tratadas, com apenas a sua pergunta. Pergunte a Deus, pergunte a homens de Deus, pergunte a si mesmo. Busque orientação. Não fique no achismo. Deus, ele quer que você saiba perguntar antes de agir. E para fechar, o próprio Deus, ele nos orienta em sua palavra que nós que temos falta de discernimento, falta de sabedoria, lá em Tiago está escrito isso. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Deus, Ele tem prazer em dar a você a sabedoria, mas você tem que pedir, você tem que falar, você tem que perguntar. Você está entendendo? Então comece a ter essa clareza. Quando você pede, você encontra. Se você buscar, você encontrará. Deus, ele fala, aquele que pede, aquele que bate a porta, me encontrará. Você tem pedido ajuda? Você tem feito perguntas? Ou você tem ficado no achismo? Essa é a palavra do Senhor para você hoje. E se fez sentido para o teu coração, vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra e eu oro, Pai, para que tudo que foi ministrado aqui possa ter liberdade no coração dessa conquistadora. Que ela possa ter o discernimento da sua palavra, que ela possa buscar em ti as respostas que ela precisa. Se há vergonha, se há medo de perguntar, Senhor, ajude ela a eliminar esse medo, eliminar essa vergonha.
para que possamos, Senhor, buscar a Ti sem medo e possamos buscar a Tua presença, a Tua face, para colocar em Ti, Senhor, a nossa expectativa de maneira correta. Tira de nós todo o achismo, coloque em nós o desejo de perguntar, de buscar a fonte. Assim como Neemias se interessou em saber como seu povo estava, que possamos nos interessar como está a nossa vida, ela no físico, no emocional e no espiritual. Ajude-nos, Senhor, a administrar corretamente as nossas vidas, seguindo a sua instrução. A minha oração, Pai, é que essa palavra venha a entrar neste coração de maneira profunda e transformadora. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, essa é a palavra de Deus para você hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Te vejo na próxima Dopamina. Tchau, tchau!